Fala pessoal, tudo bem? Já apresentei para vocês o Ergo Systems. Agora eu vou aqui trazer um tutorial tela a tela de como vocês poderão estar trabalhando com essa ferramenta que vai facilitar muito o seu dia a dia, tá? Dito isto, vamos ao nosso sistema. Fazer aqui a login, muito fácil, você já terá os seus usuários cadastrados, tá? Então muito fácil de acessar, estamos na tela. Vamos começar aqui, pessoal. Vou relembrar aqui parâmetros, tá? Parâmetros é onde você vai ter as características organizacionais, biomecânica, cognitiva, dentro de um padrão que você já pode deixar pré-formatado. Vamos supor que nessa empresa eu tenho também esforço de pensamento, tá? Então tem uma atividade ali que gera isso, que gera um esforço de pensamento. Aqui eu não vou mexer. Se eu for sair aqui, ele vai perguntar se eu quero salvar. Mas vamos para as próximas. Introdução. Cada profissional vai ter a sua introdução, vai fazer as portarias que eu quero que apareça na capa do meu laudo. Objetivos e responsabilidades. Metodologia. Análise ergonômica. Conclusão. Beleza. Alterei aqui. Característica biomecânica. Salvo. Beleza, saiu da tela. Isso é o que vai sair no meu laudo, tá? Fiquei com alguma dúvida? Venho aqui no botão Normas, tá? Venho no botão Normas. Acesso a NR17 atualizada, né? Vou lá nos tópicos, nos itens que eu quero tirar dúvida. Tenho mais alguma dúvida que a norma não me esclareceu? Vou no guia do Ministério do Trabalho e Emprego, que também está disponível para esclarecimento de dúvidas, né? A gente decidiu colocar até para facilitar mais ainda. Não precisa ficar navegando na internet em busca de informações. Então tá aqui o guia, né? E também sobre a classificação de riscos. Analisei uma atividade, estou cruzando os dados para entender qual que é a severidade, a probabilidade daquele adoecimento, tá? Ergonômico. Então tá aqui a matriz de risco para tirar dúvidas, legal? Belezinha, vamos para a tela cadastro de empresas. Eu tenho já uns dados aqui. Essas empresas são cadastro teste, tá? Eu vou fazer mais um com vocês para demonstrar na prática. Então eu venho aqui no botão mais. Abre a tela cadastro de nova empresa, tá? Vou pegar aqui as informações que eu vou trabalhar. Então, eu posso copiar e colar. Ou eu posso digitar. Tanto faz se eu querer copiar e colar, eu vou fazer copiado. Mais prático, tá? Apenas colo aqui. Horário de trabalho. Vejam que é muito fácil e rápido. Você não vai perder tempo com essa parte burocrática, tá? Detalhe, se eu coloco o CEP aqui no endereço, ele já busca automático para mim. Pergunta se eu quero incluir. E ele traz as informações rapidamente. Então vejam quanta facilidade. Vamos supor que é a empresa grau de risco 3. Então tá aqui o grau de risco. O KNAI da empresa. A gente vai inserir o valor do KNAI, o número do KNAI no caso. E também a gente vai inserir a descrição desse KNAI. Certo? Então, legal. Quantos colaboradores? Eu vou colocar 20 colaboradores. Detalhe, eu vou deixar em branco para vocês verem aqui um detalhe importante. Vamos cadastrar aqui os contatos, né, dessa empresa, porque afinal de contas precisa entrar em contato. Então, tá aqui o primeiro telefone, o segundo telefone, aqui, e o e-mail da empresa. Vamos também pegar o e-mail da empresa. Tira esse dado aqui, senão ele vai atrapalhar o meu e-mail. Beleza, feito essas informações, eu só venho aqui em salvar. Se eu não quiser, se eu tiver mais uma empresa para cadastrar no momento, eu flergo essa janela, esse botãozinho na janela, e ele não fecha, ele vai inserir os dados e vai partir para o próximo cadastro. Mas nesse caso a gente quer fechar. Viram que eu não coloquei o número de colaboradores, né? Por favor, preencha o campo quantidade de colaboradores. Ele não vai deixar eu fechar, tá? Todos os campos são obrigatórios, exceto telefone, celular e e-mail. Então,
Se não colocar os contatos, ele vai deixar você cadastrar. Mas se não colocar as outras informações que são críticas para a sua análise ergonômica, ele não vai deixar. Então eu coloco aqui que eu estou vou analisar 20 colaboradores na empresa. Cadastrei, ele abre essa segunda tela, onde eu valido se vai estar inativo ou se vai estar ativo esse cadastro para avaliações. Então ele já trouxe aqui o nome da empresa, o KNAI, o CNPJ, o grau de risco, quantidade de funcionários, o horário de trabalho, tá? A data que eu estou gerando essa EP, a localização, os contatos. Consigo colocar mais 2 telefones aqui, tá? Sem problema. Aqui eu consigo colocar a logo da empresa. Então eu vou aqui e eu vou buscar a logomarca dessa empresa, tá? No caso eu deixei salvo aqui numa pasta específica, tá? Já tenho aqui algumas imagens que eu gerei por IA para facilitar o nosso trabalho. Inclusive a logomarca eu gerei. Então ele vincula a logomarca dessa empresa que a gente vai estar prestando a consultoria, a análise ergonômica preliminar, tá? Beleza. Fiz essa parte nessa primeira tela. Viu que tem uma aba aqui, PGR e programas. Para elaborar um EP, eu preciso analisar o inventário de risco daquela empresa, o PGR daquela empresa. Então eu vou incluir aqui, clicar em adicionar, e eu vou incluir as últimas vigências, os últimos PGRs, tá? Dessa empresa e o seu responsável técnico, a quem elaborou o PGR, tá? Vou incluir aqui Luiz de Souza, posso colar ou escrever, tá, pessoal? Beleza, esse foi o último PGR. Ele perguntou se eu quero cadastrar novo, vocês vão cadastrar outros PGRs, né? Próximo PGR 2025 até 2027, até 2027. Beleza, o responsável é Fernando Costa, né? Ou Fernando da Silva. Legalzinho. Beleza. Não quero cadastrar um novo registro. Digo não. Opa, não. No caso aqui eu quero. Cadastrar, ele sai, eu só saio da tela. Cadastrou. Quais os programas que eu tenho vigente, né? Eu posso ter vigente nessa empresa o PGR, né? O programa, óbvio, eu tenho vigente, né? De gerenciamento de riscos. Eu posso ter uma análise anterior, econômica do trabalho, está vigente. Eu posso ter um PCA, um programa de controle médico, programa de controle audiométrico. Esses podem ser os programas que eu tenho aqui validados e vigentes nessa empresa. Bom, realizei os inputs, os cadastros, as telas, a logo. Eu simplesmente salvo. Está feito o cadastro da empresa, que é o cadastro. Posso vir aqui e colocar na ordem do maior para o menor, do menor para o maior, tá vendo? Então aqui, ó, minha última empresa é essa daqui. Tá repetido, mas eu mudei os dados para a gente ter o cadastro. Então legal, cadastrei a empresa. Tá feito o cadastro da empresa. A tela cadastro de itens padrão. Vejam que tem a pergunta, inativo? Não, 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 não. Nesse questionário, todas as perguntas, com exceção essa daqui. Veja que é um erro proposital, tá? Para vocês entenderem a tela. Então, eu não quero que essa pergunta apareça. Ou eu deixo ela como marcada não. No caso, inativo, sim. Ou eu simplesmente posso vir aqui e excluir ela. Confirma a exclusão do registro? Sim. Então, beleza. Eu quero que as demais fiquem todas vigentes, tá? Então, inativo? Não. Estão todas ativas. Do contexto, organização, vivências e problemas. Da onde que eu tirei esses 4 questionários, tá? Eu gosto do ProArt, que é Riscos Psicossociais no Trabalho. É uma tese do Emílio Pérez Facas, uma tese de doutorado, que eu li. Achei muito interessante a metodologia, a forma de abordagem, a construção, né, do trabalho e a forma que essa construção gerou esses 4 questionários, né? Então, mas está restrito a esse questionário? Não. Delton, eu não quero esse questionário, eu quero outro questionário, eu quero usar o meu questionário que eu desenvolvi, né? Você tem 2 opções.
Se você quiser mudar esses 4 nomes aqui em cima, contexto, organização, vivência e problema, vai precisar de desenvolvimento. Mas eu acredito que se encaixa em qualquer outro questionário essas 3 expressões. Essas 4 expressões se encaixam em outros questionários também. Como que eu posso fazer? Eu posso inativar todas que estão aqui, ou eu posso excluir todas que estão aqui, ou eu posso simplesmente realizar novos cadastros. Eu vou clicar em mais. Vejam. E aí, João efetivou a atividade. Informação chula aqui, tá? Então, essa é uma pergunta. Tá feita a pergunta no meu questionário. Posso colocar quantas eu quiser, vejam. Posso deletar todas e começar a partir do 1. Posso inativar todas e começar a colocá-las aqui novamente. Né? Nesse caso, eu não vou deixar essa pergunta, não quero estragar o meu questionário, que eu gosto. Então, apenas deleto ela. Vejam que é bem fácil de fazer isso. Trabalho com todas as perguntas que eu achar importante para a minha análise ergonômica do ponto de vista dos riscos psicossociais. Então, o ErgoSystem ele não está restrito a um único questionário, tá? Uma única forma de abordar os riscos psicossociais. Nesse caso, tá com o ProArt, porque é o que eu me identifico, que eu gosto de trabalhar. Beleza? Cadastro de responsável técnico. Eu já tenho alguns cadastros aqui. Então, não vou realizar outro cadastro. Vou realizar outro cadastro. Beleza. Clico no mais. O responsável é o Pedro da Silva Santos. Não sei, tô chutando o nome aqui, tá? O CPF dele. Vou colocar aqui alguns números, tá? O CEP da residência desse rapaz. 13 294 885. Quando eu clicar aqui, ele vai perguntar a mesma coisa da tela de empresa. Ele vai me trazer o endereço, tá vendo? É aleatório, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, mas ele traz os endereços que estão registrados, tá? No sistema dos Correios. Então, ele traz tudo para vocês. Telefone. Mesma coisa. Eu só preencho aqui os telefones, tá? Ou copio e colo, ou simplesmente preencho. Mesma forma do cadastro de empresa, se eu for fazer um novo cadastro, eu flergo essa janela, essa tela, esse botão, ele não fecha, ele me registra. Um exemplo, vou fazer aqui. Registrei, vejam que o Pedro está aqui, ó, Pedro da Silva Santos, e ele já me deixa a tela aqui para eu fazer um novo cadastro. Também traz economia de tempo para a gente. Então, viram facinho registrar um responsável técnico. Agora a gente vai partir para análise ergonômica, tá? Com essa empresa que a gente trabalhou. Então, legal. Já tem alguns testes aqui. Vou estar fazendo outro do zero com vocês, tá bom? Então, prestem atenção. Vai ser muito bacana, divertido e fácil. Clico no mais. Ele traz a data da análise. Daí tu não é essa data que eu estou fazendo. Trouxe uma data que não confere. Não tem problema. A gente coloca aqui 2/6/2025. Então, a data da análise será essa. 2/6/2025, que é a próxima segunda-feira. Seleciona a empresa que eu quero trabalhar. Aqui, ó, Logimax. Essa é a empresa que eu quero trabalhar. O PGR dela, como eu lembro que não foi esse PGR que eu cadastrei, então é a outra Logimax. Legal. Essa daqui foi a última que eu fiz o cadastro. Então, vejam que se eu tiver empresa com homônima aqui, ou parecida, eu consigo identificar pela vigência do programa dela. Então, vamos supor que esse aqui é o PGR. O mês de elaboração da análise ergonômica, o ano, a vigência. Agora eu quero um responsável técnico, né? Quem que eu cadastrei? Pedro da Silva Santos. Daí não aparece ou não cadastrei, por algum motivo eu esqueci. Eu vou só clicar nesse botãozinho mais e realizar o cadastro de um novo responsável técnico. Vamos colocar aqui, Adailton da Silva, Adailton Lourenço. Beleza, Lourenço Alencar. Beleza. Vamos supor que é pessoa jurídica, né? 53033-492, contra 32. O CEP, né? 13294777. A mesma situação lá se eu tivesse cadastrando na tela inicial, tá? Consigo trabalhar toda essa
todas essas informações em uma tela ou em outra tela. Tá vendo? Puxa ali, mesma coisa, né? O endereço, puxa bonitinho, tá? Telefones vai ser a mesma situação. Eu vou cadastrar aqui para esse responsável técnico, tá? Não vai ter problema nenhum se eu não cadastrei ele primeiro, tá? gmail.com. Então, se eu não cadastrei antes, vai estar cadastrado aqui, registrou. Pronto. Então, esse cara que vai fazer a análise. Beleza, o que eu faço nessa tela? Ah, Deilton, a empresa também não estou localizando ela aqui, por algum motivo eu não cadastrei. Você vai clicar nesse botão para abrir a nova, para cadastrar a nova empresa. Clicou no botão nova empresa, ele vai abrir aqui e você vai fazer o cadastro como se estivesse lá na primeira tela, tá? Posso partir direto, você passou nas primeiras telas lá, me mostrou tudo, mas eu quero ir mais rápido. Posso partir direto para a tela da análise ergonômica? Sim, vocês viram que se eu for direto na tela análise ergonômica, eu vou ter as outras aqui para estar acessando e fazer os cadastros de imediato, tá? Então, vai funcionar da mesma forma, tá? Ah, beleza. Agora eu já tenho a empresa, o responsável técnico, já solicitei ao RH dessa empresa uma planilha com todos os cargos, descrições dos cargos, número de registro dos funcionários e nome dos funcionários. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em exportar planilha de colaboradores. Deseja exportar? Sim. Ele vai exportar uma planilha para a gente. Em uma tela, ó, 31. Essa é a minha planilha. Legal, tenho essa planilha exportada agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela, porque veja bem, essa planilha é do sistema, tá? Então você vai abrir a planilha que foi exportada, ela vai estar em branco, certo? Só que você já tem a planilha que o RH te forneceu, né? Você já tem a planilha que o RH te forneceu com essas informações. Eu simplesmente seleciono tudo aqui bonitinho, vou para minha planilha em branco e eu colo minha galerinha, salvo, fecho aqui, fecho a planilha que a empresa me forneceu, volto para a tela. Ele já fica com o botão exportado. Agora eu preciso trazer esses colaboradores para cá, ó, lista de colaboradores, lista de GHE atividades, GHEs. Então eu vou aqui em importar a planilha. Ele pergunta se eu desejo importar. Eu vou lá, ele me leva na janela. A minha planilha eu sei que é essa aqui, 31, 18 e 1. Eu importo ela para dentro do sistema. Com todos os cargos, nome, código e GHEs, setores, né, os departamentos, né, são os grupos homogêneos de exposição. Beleza, e agora o que eu faço? Eu vou selecionar o GHE que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, por exemplo, nesse armazenagem estoque, eu quero trabalhar o auxiliar de estoque. O que eu preciso fazer para esse auxiliar de estoque? Eu venho aqui no mais, ele me abre essa tela, onde eu vou colocar auxiliar de estoque. Eu preciso da atividade desse rapazinho, certo? Então, eu vou lá naquele modelo que eu falei que eu tenho, auxiliar de estoque. Vamos lá, aqui. Legal. Aqui está a descrição de atividade dele. Eu vou copiar e colar, que é para ganhar tempo, obviamente. E venho aqui e colo. Posso usar todas as ferramentas do Office aqui. A partir do momento que eu seleciono, ele me libera aqui, ó. Tiro o negrito, seleciono a fonte, o tamanho da fonte, ajusto. Pronto, está ajustada a descrição. Pelo menos uma foto é obrigatória aqui. A gente não vai para campo fazer uma análise ergonômica e não vai registrar as posturas, as atividades, as rotinas, cronometrar, né? Ver se aquela atividade condiz com o tempo correto no que é preconizado nas normas vigentes. Então eu vou vincular uma foto da atividade. Eu tenho algumas fotos aqui, eu vou colocar mais próxima possível. Eu gerei várias fotos, tá, pessoal? Para agilizar aqui com IA. Então facilita. Então eu vou selecionar aqui 3 fotos para esse camaradinho aqui, auxiliar de estoque, para a gente ter as informações na tela. Legal. Então registrei a atividade, a descrição da atividade, vinculei a fotografia da rotina, salvei, tá feito. Se eu tentar fechar a minha análise, o meu cadastro da análise ergonômica, se eu tentar seguir sem registrar as demais atividades, ele vai barrar. Ó, atenção, existem GHEs que não possuem atividade cadastrada. Então,
precisa realmente cadastrar para todos. Fiz aqui armazenagem, vamos para o pós-venda. Quem que eu vou analisar em pós-venda? Analista de saque, tá? Então, venho aqui, clico no mais, analista de saque. Vou buscar a atividade do analista de saque. Pós-venda, essa aqui é a atividade que eu falei para vocês que já tinha preparado, né? Para a gente fazer o teste aqui, a demonstração tutorial. Seleciono aqui a fonte que eu quero. Posso brincar com as ferramentas dentro do ErgoSystem, fazendo o melhor resultado, melhor trabalho para entregar, tá? Então, tem aqui a analista de saque. Vou vincular fotos aleatórias, tá? Como eu falei. Salva atividade. Beleza. Próximo. Operações logísticas, né? Na operação logística eu tenho analista de roteirização. Então vamos lá. Analista de roteirização. Bem legal, né? Vou buscar aqui a atividade dele, que eu já tenho. Analista de automação logística, recursos humanos. Aqui, analista de roteirização. Vou formatar aqui, já deixar no padrão que eu estou trabalhando a minha análise ergonômica. Arial, fonte 12, bonitinho. Vou vincular a fotografia desse analista. Que detalhe é importante lembrar, né? A gente já vai estar com essas informações em mãos. Quando eu saio para campo, quando eu vou fazer uma análise ergonômica preliminar, eu vou coletar todas essas informações que eu estou cadastrando aqui, tá, pessoal? Então, é importante frisar isso daí. Então, beleza, cadastrei a analista de roteirização. Agora eu vou para recursos humanos, onde eu tenho especialista em ergonomia. Especialista em ergonomia, tá? Vamos lá. Especialista em ergonomia. Está aqui na parte, no GHE Recursos Humanos. Então, vocês estão vendo que não é difícil trabalhar, é muito prático, muito rápido de você trabalhar as informações, inserir os dados que você precisa, que você já coletou, já fez o trabalho de campo, né? Já fez o trabalho de campo, agora você só precisa tabular essas informações aqui, né? E é muito fácil e prático de se fazer. Você ganha muito tempo, né? Então, o tempo que você vai despender em campo, ele vai ser um pouco maior, claro, que você precisa fazer realmente uma avaliação de cada atividade, cada posto de trabalho, né? Em tecnologia, a gente tem analista de automação logística, tá? Analista de automação logística. Beleza? Vamos buscar a descrição de atividade do analista de automação logística. Analista. Então, tá aqui. Então, é para isso que o ErgoSystem nasceu, para facilitar e agilizar todas as etapas, tá, da análise ergonômica preliminar. Você não vai precisar ficar com um monte de Excel aberto, um monte de Word aberto, você não vai precisar do Office, você não vai precisar estar pagando mensalmente nenhum software para você poder realizar suas AEPs. Não vai ficar refém de nenhum sistema que te force a gastar. Então, beleza. Cadastramos a data da análise, qual empresa vamos analisar, qual programa a gente vai analisar, qual PGE a gente vai analisar. O responsável técnico, exportamos a planilha em branco, importamos ela com os dados. Esses dados já vêm do RH, tá? Descrição de cargo, pelo menos eu trabalho dessa forma, tá? Então, sempre que eu vou fazer um PGR, vou elaborar um LTCAT, vou elaborar um AEP, eu solicito para o RH nome completo do funcionário, número de registro, o cargo dele, o setor que ele executa suas atividades. Depois disso, eu vou para campo, analisar posto de trabalho a posto, atividade a atividade. Feito tudo isso, clico no botãozinho, deseja cadastrar uma nova análise? Sim, vai gerar a nossa análise ergonômica neste momento, tá? Então, quando eu clico aqui, ele já abre o questionário. Tá? Esse questionário também eu já vou ter ele impresso, já vou ter aplicado no trabalhador.
né, de forma sigilosa, respeitando LGPD e outras legislações. Já vou ter cadastrado tudo isso. Vou ter coletado essas informações, tá? E interessante, eu posso clicar aqui, pessoal, na lupinha, ele traz para mim a descrição de atividade. Então, eu tenho o questionário em mãos respondido para aquela atividade e eu tenho a atividade aqui, já bonitinha com as fotos que eu analisei, com a análise que eu fiz. Então, vejam bem, qualquer dúvida que você tiver durante o questionário, você vai ter aqui a atividade para confrontar os dados, tá? Então, todas elas vão gerar essa visualização rápida aqui no canto para você trabalhar, tá? Outro botão importante que a gente tem é copiar. Vamos supor que eu tenho auxiliar de estoque e auxiliar de operações dentro da armazenagem logística, trabalham no mesmo setor, na atividade. O que muda de uma atividade para outra é que um puxa um carrinho, o outro não puxa, né? Então tem similaridade de exposição a alguns riscos. Eu posso clicar em copiar. Essa outra atividade vai aparecer aqui listada para mim. E eu vou clicar em copiar. Nesse botãozinho, ele vai copiar tudo que eu fizer para esse cargo durante a minha análise ergonômica, ele vai copiar para o auxiliar, né, de logística, o outro auxiliar. Então, assim, é muito importante você saber que se existe realmente uma proximidade real ou uma semelhança real de atividade, você pode. Se não existe, você não pode fazer essa cópia. Mas a ferramenta disponibiliza a possibilidade, tá bom? É só para frisar que a gente pensou até nesse ponto também. Legal? Vamos seguindo aqui. Então, beleza. Eu tenho a minha 10ª análise, eu tenho a empresa, eu tenho a data da análise, eu tenho o PGR que eu analisei para seguir, analisei o inventário de risco para seguir com a minha análise ergonômica, né? A análise ergonômica, a vigência, eu tenho o PGR, a vigência do PGR, tá? E tenho o responsável técnico aqui. Legal. Então, beleza. Eu estou analisando, fiz a análise do auxiliar de estoque. Estou com o questionário em mãos, sei qual é a rotina dele, e eu vou analisar o contexto em que acontece, né, essa rotina desse auxiliar de estoque. Minha pergunta, o número de trabalhadores é suficiente para a execução das tarefas? Nunca é suficiente, raramente é suficiente, às vezes é suficiente, frequentemente é suficiente, sempre é suficiente. Então, sempre é suficiente. Eu posso clicar no botão, pessoal, eu vou colocar dados aleatórios aqui, tá? Eu posso clicar no botão, ou eu posso clicar aqui e simplesmente ir digitando as informações, os números, os valores. Então, beleza. Nesses que eu chutei aqui, deu alto. Eu vou mudar aqui para dar baixo, tá? Beleza. Então, o contexto em que o auxiliar de estoque desenvolve as atividades dele, aqui embaixo a gente tem valores entre 1 e 2,29, risco baixo. Valores entre 2,3 e 3,69, risco médio. Valores entre 3,7 e 5, risco alto. Risco alto demanda intervenção imediata para eliminar o risco. Médio demanda intervenções de curto e médio prazo. E risco baixo, resultado positivo, representa baixo risco, né, psicossocial dentro do contexto aqui, tá? Vai ficar adstrito somente a psicossocial, fisiológico? Não, você vai analisar a atividade toda, tá? Então, tem que seguir o que está preconizado na NR17. Então, beleza. Vamos para a organização. Dentro da organização, a gente pode fazer a mesma situação. Eu vou colocar valores, tá? Vou digitar, que eu acho que é mais rápido para demonstrar para vocês. Então, ele traz para mim todas as informações. Digitei e deu 1,7. Beleza. Dentro de contexto e organização, a pergunta, existe risco psicofisiológico? Aí eu posso falar sim ou não. Como deu baixo, não existe risco, certo? O que ele aponta para mim? Que eu preciso cadastrar um plano de ação. Por que a gente deixou o plano de ação nesse botão? Porque mesmo que não seja identificado risco acima de 2,29, não tem uma média acima de 2,29, e você não identificou algum risco que possa estar te levando a uma análise aprofundada, que seria a análise ergonômica do trabalho, né? Você pode sugerir para a empresa algumas medidas, alguns planos de ações
que visem melhorar o dia a dia, a rotina do trabalhador, né? Para que distribua uma melhor organização no trabalho, na rotina, tá? Então, a gente colocou aqui cadastrar plano de ação. Eu clico no botão cadastrar plano de ação, ele me abre avaliação de atividade, cadastro de plano de ação. Clico no mais, ele coloca um item para mim, eu dou zoom na tela e eu vou colocar aqui um cadastro, por exemplo, plano de ação que eu deixei aqui, medidas para garantir saúde mental, beleza, medidas de saúde mental, aqui, plano de ação e contingência dos perigos e riscos ergonômicos. Então, deixei aqui alguns planos de ações para eu cadastrar aqui e demonstrar para vocês. De novo, consigo trabalhar essas informações para deixar na fonte que eu quero, tá? No tamanho, no tipo de fonte, na organização. Então, fica da forma que eu quero aqui. Eu posso trabalhar de qualquer situação. Salvei as informações. Então, beleza. Não tem um risco. Cadastrei um plano de ação, vou para o próximo questionário, que seria vivências, tá? E aí tem as perguntas dentro da vivência. Sinto-me inútil em meu trabalho, considero minhas tarefas insignificantes. De novo, você pode formatar esses questionários de acordo com as suas ferramentas que você mais trabalha, com o que você acredita que traz um melhor resultado. Então, você pode customizar, tá, o questionário. Clico aqui. Com os dados em mãos, eu vou fazendo o input das informações que eu coletei em campo, né? Simplesmente vou gerar um resultado aqui, um valor, né? Para tá trabalhando a minha análise ergonômica preliminar. Né? Aqui deu baixo, eu coloquei baixo, tá, pessoal? É proposital. Beleza, então vivência deu risco baixo. Aí eu vou ver como que está... Durante a atividade do auxiliar de estoque, como que estão, quais os problemas, né? Se existe algum problema ali, né, de perfil, comportamento, de atividade, rotina, gestão, né? Então, eu vou tentar identificar. E aí, supondo que deu tudo alto aqui, né, os riscos, o funcionário está tendo bastante dificuldade, bastante problema, né, na rotina dele, e aí a gente identificou que a média deu 3,5, né, que aí deu risco médio. O que eu faço agora? Nesse caso, eu partiria para, sim, existe risco psicossocial. Mesmo que vivências deu baixo e problemas deu alto, eu partiria para, sim, existe sim um problema ali que precisa ser aprofundado, que vai desde analisar, entender e analisar o relatório analítico do PCMSO, analisar o inventário de risco, analisar todas as questões inerentes àquela rotina, àquele setor, àquele posto de trabalho, né, para realmente entender qual é o tipo de risco que existe. O questionário, ele não vai te direcionar para uma situação que ela seja o resultado final. Ele vai te trazer um direcionamento para que você analise com base na NR17, né, do item 17.4.1 até o 17.8.5, né, e os dois anexos, anexo 1 e 2, né? Para que você realmente identifique se existe um adoecimento, um risco ali. Tá? Se tem algo que pode adoecer o funcionário, tá? E aí é um trabalho mais extenso que você precisa fazer. Então, quando eu coloco sim, aí a gente vai para cadastrar análise ergonômica, cadastrar a ET. Por quê? Na análise preliminar, eu identifiquei um perigo, identifiquei uma situação ali geradora de adoecimento. Pode ter, vão ter os desvios, tá? Então pode acontecer que a pessoa identificou todas as informações, atividade, fez tudo bonitinho, mas houve algum desvio ali no meio do processo que requer uma análise minuciosa maior e mais profunda, que é o que a análise ergonômica do trabalho propõe que seja feito. Então eu vou aqui em cadastrar. Ela vai abrir a mesma tela, igual a tela anterior, só que a avaliação de perfil, cadastro AET, análise ergonômica do trabalho. E aí fica ao critério do profissional trazer aqui para dentro ou realizar de outra forma, tá? Mas eu recomendo que traga. Por quê? Uma vez que você clica no mais, ele vai abrir nos itens e aí você começa a gerar os cadastros. Eu vou colocar os dados aqui. Então vamos lá.
recursos humanos. Então a gente tem aqui, ó, medidas de controle. Então a gente está trabalhando ali em armazenagem, né? A gente está trabalhando com armazenagem e estoque. Então, beleza. As medidas de controle do risco ergonômico para armazenagem e estoque, você pode ir cadastrando as medidas de controle que você julga eficiente, né, no tratamento do problema identificado. Então você vem aqui e traz as informações. Beleza, cadastrei o primeiro item. Vou para o segundo, né? Qual outro item que eu posso estar atuando? Lembrando que é só um teste, tá, pessoal? Eu já coloquei plano de ação lá, mas eu posso ter outros planos de ações. Eu vou só copiar isso aqui, porque já está pronto, tá? Mas podem ser outros planos de ações que eu vou estar fazendo o cadastro aqui, né? Inclusive, apontando que se trata de um AET, tá? Então, você tem essa possibilidade e facilidade. Porque no final vocês vão entender por que eu estou fazendo esses cadastros, tá? Aqui. Vocês vão compreender a diferença, o porquê, não a diferença, mas vocês vão entender o porquê que tem a mesma, você consegue tratar a mesma situação aqui, tá? Da primeira tela, que é o cadastro de plano de ação. Então, eu trago aqui as informações, medidas de controle de saúde mental para armazenagem e estoque também. É um plano de ação, faz parte vai fazer parte de qualquer análise do trabalho, né, análise ergonômica do trabalho, trazer esse tipo de apontamento. Se eu fosse tratar realmente aqui a situação, ia ser muito mais extenso, tá? Então, coloquei aqui, eu vou tirar esse negrito aqui, beleza. Mas eu posso deixar os textos iniciais como negrito, tá? Então, legal. Fiz esse cadastro, beleza. No final, vai ficar mais visível essa questão, tá? Então, para auxiliar de estoque, eu já realizei as avaliações, eu já visualizei a rotina, eu já sei como que acontece o trabalho, se tem esforço físico, se tem alguma questão biomecânica, psicofisiológica, né? Se o trabalho é estressante. Então, já fiz todo esse trabalho com base nas informações coletadas e análise do posto de trabalho. Agora eu vou para atendimento ao cliente, tá? Então, dentro de atendimento ao cliente, eu vou fazer o mesmo processo, tá, pessoal? Vou aqui para organização, né? Eu vou colocar tudo baixo aqui. Eu já exemplifiquei como que vai acontecer, tá? Esse ponto que eu vou demonstrar no final para vocês o resultado dessas duas telas, tá? Beleza? Vocês vejam que é tranquilo para fazer. Eu tô fazendo rapidinho, mas não se assustem, é só para demonstrar, tá? Porque até para clicar também é a mesma situação. Se eu clicar aqui, vai ser rapidinho para fazer o input de dados, tá? Porque a ideia do ErgoSystem é realmente agilizar o processo de análise, de entendimento, compreensão, tabulação de dados, né? Para que o profissional ele consiga tirar o melhor resultado do trabalho dele dentro do ErgoSystem. Então, a ideia é que a pessoa realmente ganhe tempo, mas não para desperdiçar, mas ela vai ganhar tempo para entregar o melhor resultado. Então, se eu não preciso perder tempo com ferramenta tabulando, né, eu consigo gastar esse tempo analisando realmente o posto de trabalho e compreendendo o que está acontecendo, quais os possíveis riscos, os prováveis riscos ali para aquele trabalhador. Então, preenchido aqui os questionários, feitos inputs, tá? Eu vou aqui para responder as perguntas. Mesmo que... Delton, não quero cadastrar plano de ação, eu quero deixar em branco, né? Eu recomendo que sempre tenha alguma atividade que você recomende para a empresa para que ela melhore, né, o ambiente de trabalho dela, o espaço de trabalho dela. Então, acho que é importante, mesmo que a gente não identificou nenhum risco, a gente colocar, né, para aquela empresa melhorias, né? Que sempre tem, né? Não adianta a gente falar que não tem melhoria no posto de trabalho. Por mais que você não identifique riscos severos à saúde do trabalhador, sempre tem alguma coisa que a longo prazo vai acabar dificultando, né?
o dia a dia do trabalhador. Então a gente acaba como profissional tendo essa responsabilidade aí social com o trabalhador de facilitar. E outro detalhe, quando a gente aponta melhorias para o empregador, a chance dele ter um afastamento, adoecimento, ela cai muito mais, né? Porque ele pode não ter a curto e médio prazo, mas a longo prazo pode ser que aconteça. Por isso que é importante ter as análises ergonômicas atualizadas, né, a cada ano, ou dependendo da situação, se tiver algum adoecimento, você vai reduzir essa análise ergonômica para menos tempo, para realmente pegar o que está fora do comum, que está causando adoecimentos, afastamentos, tá? Então eu vou fazer o próximo preenchimento aqui, tá, pessoal? Seguir, eu ainda tenho bastante coisa para mostrar para vocês. E vejam que, apesar de ser bastante informação, e eu estou fazendo rápido aqui porque eu já tenho os dados, é justamente para demonstrar que se você já foi para campo, já coletou todas as informações, realizou todo tipo de análise que precisa, análise técnica do ponto de vista ergonômico, se você já realizou tudo isso, ou seja, diante do Ergo System, você não vai perder nada de tempo e nem gastar energia. Você vai simplesmente ganhar tempo e considerável de trabalho, porque imagina você ter que tabular informações no Excel, no Word, né? E essas informações não ficam perfeitinhas, como vocês vão ver aqui, que vai sair, né? Vai sair uma coisa muito bacana, o laudo vai sair muito bacana aqui, o resultado da análise ergonômica preliminar vai ser muito bacana. Então é importante a gente saber que quanto mais tempo eu tiver para analisar o posto de trabalho em campo, melhor, né? Então, legal, mesma situação aqui. Vou cadastrar alguns planos de ações. Não se preocupem, tá? Porque é só um teste. É importante frisar isso de vez em quando, porque sempre tem a galera que critica, né? Não presta atenção e acaba fazendo críticas no final. Tudo bem, crítica é bom, né? Se tem crítica é que tem alguma coisa para melhorar, excluindo os exageros, né? Então, beleza, eu vou colocar aqui os dados para a gente partir para a próxima tela, próxima informação. Vejam que se eu já tiver os dados, né, eu consigo movimentar rapidamente. Deixei o campo vazio, ele não pode deixar vazio, tá? O sistema ele ajuda o profissional também no quesito que se ele esquecer alguma informação, ele não vai conseguir prosseguir, tá? Então, estou fazendo a minha análise, por algum motivo esqueci de fazer algum input, alguma informação, o Ergo System ele te ajuda nesse quesito. Ele te trava, não vai te deixar prosseguir, porque obviamente se você prosseguir, você vai ter um resultado errôneo, né? Vai entregar algo errado. Então ele já está pronto para isso também, né? Vamos dizer assim que ele é anti-falha, né? Então, ele está definido justamente para não ter erros ou falta de informações. Então cada profissional, se esquecer de aplicar os conceitos, as informações, o Ergo System vai indiretamente, involuntariamente lembrar ele que precisa concluir a coleta de informações em campo, precisa concluir a análise das informações em campo, tá? Estou colocando aqui os próximos, não, porque o primeiro botão, a primeira análise que eu gerei, ela já vai trazer o resultado no final que eu preciso demonstrar para vocês, tá? Que é a questão da análise ergonômica do trabalho ou plano de ação. Então, eu já consigo, com o primeiro resultado, demonstrar para vocês. Então, estou passando rapidamente aqui para que a gente consiga chegar no resultado e o vídeo não fique extenso, mas fique totalmente educativo e derrube aí a perda de tempo e vocês consigam compreender com muita clareza como que o sistema funciona. Lembrando que a gente está dentro da análise ergonômica já, tá, pessoal? A gente não está nas telas iniciais. As telas iniciais é onde a gente fez aqueles cadastros que eu mencionei, né? Aqui a gente está realizando análise ergonômica com base no questionário de riscos psicossociais. E, de novo, eu reforço, ele não está restrito ao modelo ProArt. E detalhe, também, bom lembrar,
não se avalia só essa parte. Obviamente, todo mundo sabe, mas eu vou frisar, né? A gente não vai avaliar só a questão psicossocial, a gente vai avaliar a questão psicofisiológica. A gente vai avaliar a demanda de trabalho, a forma que acontece o trabalho, né? Tudo isso já vai ter sido avaliado. O que eu estou fazendo aqui teoricamente, fazendo input daquilo que eu já busquei no mercado de trabalho, no mercado, no posto de trabalho, para poder entregar. Né? Então, a gente está aqui fazendo a inserção daquilo que eu já encontrei em cada atividade, em cada posto de trabalho, tá bom? Por isso que é importante fazer o trabalho de campo e com a agilidade que o Ergo System vai te dar, né, você vai ter muito mais tempo para fazer esse trabalho de campo, tá? Beleza? Cadastrar aqui, para a gente não ter falta de dados ou informações, para que o laudo fique todo completinho, tá? Na hora que a gente for gerar o laudo, ele vai ficar completinho. Beleza? Então agora, pessoal, eu tenho todas as informações para todos os cargos. Eu avaliei o posto de trabalho. Então vejam que aqui na primeira, né, no nosso auxiliar de estoque, eu deixei aqui uma informação, tá? Eu mudei aqui os dados. Depois de feito tudo isso, eu posso salvar aqui a minha análise, ela tá salva. Ela salva automático, mas você pode reforçar aqui, tá? Depois que eu termino de inserir os dados, ela salva automático. Eu tenho a opção de visualizar o meu laudo, que é esse botão aqui. Veja, ele já traz uma capinha aqui bonitinha, né? Para estar visualizando. Análise ergonômica, portaria, o logo da empresa, né? Então, saiu bonitinho. E aqui eu posso ir passando as páginas, né? Eu tenho aqui o sumário, a identificação da empresa, da consultoria, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, tá? A composição da empresa, horário de trabalho, os programas vigentes, a introdução, as responsabilidades, o objetivo da análise, a metodologia trabalhada, a análise ergonômica começa aqui no item 8. E aí eu tenho aqui as características de cada GHE, de cada setor. Tá vendo? Armazenagem de estoque. Eu tenho auxiliar de estoque, né, com a descrição de atividade, bonitinha. Então, saiu aqui a nossa análise ergonômica preliminar, tá? Então, a gente tem todas as informações. E aqui a gente tem os planos de ações. Eu vou gerar ainda, tá, pessoal? Tô só demonstrando aqui uma prévia do laudo, tá? Plano de ação para todas as atividades que a gente gerou. E, por último, aqui eu tenho, aqui embaixo, um ET, que é aquela atividade que a gente identificou um risco. Então, vou gerar o PDF. Aqui eu tenho a lista de GHEs, tá? Nesse botão. Se eu alterei essas características aqui, pessoal, para um GHE desse, e vamos supor que eu estou mexendo aqui, eu altero essa característica, né, desse GHE, e eu vi que eu alterei. Eu posso clicar aqui em característica padrão e ele volta para as características lá da tela parâmetros, tá? Que você vai deixar pré-definido lá. Então, se aqui tiver alguma coisa não conforme, eu posso clicar aqui e ele volta para aquela característica lá do começo, individualmente, tá? Nos GHEs. Os colaboradores que eu analisei, posto de trabalho, cargo. E aqui eu gero o meu laudo, tá? Então, legal aqui, atividade. Faço passar aqui de novo para vocês relembrarem. E aqui eu clico nesse botão de pergunta, gerar o PDF. Eu vou clicar que sim. Aí acontece a mágica. Acontece aí a mágica. E tá aqui o meu laudo 10 gerado. Vamos abrir? Então, esse é o meu PDF. Então, vejam que é muito prático, muito fácil de trabalhar. A cidade, o mês, tá? Saiu junho porque lembra que eu coloquei lá dia 2 de junho? O sumário, o logotipo da empresa, a identificação, tá vendo? Todos os detalhes. Todas as informações que a gente precisa, que a gente incluiu, que a gente gerou com base na análise de campo, com base na análise documental. Sai tudo aqui bonitinho, tá vendo? Gerou um PDF lindo, as responsabilidades,
Ou seja, eu tô aqui aproximadamente há 48 minutos explicando para vocês. Obviamente, eu já estava com todas as informações na mão para estar fazendo o input. Tá aqui as atividades. Então aqui você vai estar verificando qual é a descrição e a forma que essa atividade acontece, tá? A média dos questionários, para você também entender o porquê que saiu um AET ou um plano de ação. Parte para o novo setor, todas as características, a descrição de cargo, função, bacaninha, né? Então sai um PDF muito bem elaborado, sabe? Um padrão assim muito legal para se fazer. E você não precisou ficar formatando, mexendo, mudando, cortando, colando, desenhando, né? E aí vem o plano de ação. Lembra que eu falei que é bom sempre ter uma atividade, sugerir para a empresa, para aquela atividade, algumas ações que vai melhorar o ambiente, né? Que vai melhorar o GHE, né? Então, vejam que foi fácil. Em 50 minutos eu consegui explicar para vocês, mais ou menos, como que funciona. O que eu quero dizer com isso, quando eu cito o tempo, né? E se eu já fui para campo, já gastei o tempo necessário para avaliar atividade por atividade, posto de trabalho por posto de trabalho, um a um, compreender realmente o cenário que a empresa se encontra, o cenário que o departamento, o cenário que o funcionário se encontra, o contexto daquela atividade, a forma que aquela atividade se organiza, né? Quais os problemas que aquela atividade enfrenta, né? De que forma que aquela equipe, aquele time convive, qual é a convivência daquele time dentro daquela atividade, né? Então, se sair um risco ali, eu tenho que elaborar uma análise ergonômica do trabalho, né? Para poder entender e tratar, né? Aqui eu coloquei algo, né, fake, né? Mas vejam que a gente tem todos os planos dentro de uma AET. E isso aqui aumenta muito, tá? Pode sair, temos 25 páginas nesse aqui, mas a gente pode sair simplesmente com mais 25 páginas só de AET. E a conclusão, né? Encerra aqui com uma conclusão, ok? Então esse é o trabalho que o ErgoSystem vai entregar para todos os profissionais. Então veja bem, vou fazer uma análise ergonômica preliminar de um salão de cabeleireiro que tem 3 funcionários, 3 funções ali, né? Mas a proprietária ela não consegue contratar uma grande empresa porque o custo é alto. Mas ela é obrigatória, é obrigatória ela ter essa análise ergonômica preliminar. A NR17 fala que é obrigatório, independente da NR1 ter entrado em vigor 100% ou se ela só entrou em caráter educativo, né? A NR17 sempre existiu e ela sempre definiu que é obrigatório para as empresas, com pelo menos um funcionário, ter a análise ergonômica preliminar. E o ErgoSystem ele veio para justamente atender principalmente esse público que tem um caixa baixo, pequeno, mas precisa atender a legislação. Então, você, profissional, vai poder atender esse pessoal com menor custo, porque você não vai gastar tanta energia, tanto tempo durante a avaliação e elaboração. Você vai gastar o tempo necessário técnico para avaliar os postos de trabalho, mas quando você for montar o seu laudo, você não vai gastar o mesmo tempo que você gasta atualmente com várias ferramentas que tem no mercado, né? E que ainda te restringe em vários momentos, restringe de você estar trabalhando. O ErgoSystem, se você tiver 3 profissionais trabalhando, vão trabalhar os 3 simultaneamente, cada um no seu computador, porque a licença do ErgoSystem permite até 3 computadores. Se você quiser para cada computador 5 usuários diferentes, 10, 20, 30, você vai ter esses usuários trabalhando, né, no ErgoSystem. Então, realmente é um sistema que veio para mudar a forma como se realiza análise ergonômica preliminar. Então, fica aqui esse tutorial. Trarei mais alguns tutoriais mais à frente. E dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, pode estar solicitando customização. Adalto, eu quero que o ErgoSystem fique com essa formatação, com esse detalhe, né, para que fique com o meu jeito de trabalhar. Nosso desenvolvedor, Ricardo Basílio, vai estar te atendendo e vai desenvolver
a melhoria, a customização para você dentro do Ergosystem, tá? Ah, eu quero saber quantas quantas análises ergonômicas eu realizei nos últimos 6 meses, né? Quais as análises? Eu venho aqui clico em relatório, eu coloco o período de vigência, eu posso filtrar ou eu posso simplesmente já pegar naquele período que ele me trouxe automático. Clico no Excel, ele pergunta se quero exportar a base de dados, né? Gerar a planilha. E aí ele vai gerar para mim relatório de análise ergonômica, com todas as informações da empresa, né? A gente vai ter, no caso aqui, eu gerei do responsável técnico. Eu estava falando de algo e gerei outro, né? Então, peraí, vamos gerar o correto. Vamos salvar. Eu quero análise ergonômica. Volta aqui. Relatórios. Eu estava falando de análise ergonômica e cliquei em relatório técnico. Vamos aqui abrir o cadastro de empresa. Então, as empresas que eu cadastrei. Vamos ver, eu posso colocar em ordem aqui, tá? Então, legal. Então, ela gerou aqui, ó, relatório de empresas. Então, eu tenho todas as informações da empresa. Grau de risco, turno, endereço. Então, ele me gera um Excel com todas as telefone, PGR, quem são os responsáveis. Então, a gente tem tem esse relatório aqui. A mesma coisa para análise ergonômica, responsável técnico. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima. Estarei demonstrando aí para vocês outras funcionalidades, esclarecendo dúvidas. Fiquem à vontade. Legal? Abraço, até a próxima.